Esta é a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista Sião, no Campo Grande, em Salvador, Bahia. Estamos estudando na revista Compromisso, nesse trimestre, sobre a conquista de Canaã. Baseados estes estudos nos livros históricos de Josué, Juízes e Ruth. E antes de iniciarmos, eu quero fazer uma oração. Pai, eu te louvo, eu bendigo o teu nome. O Senhor é santo, justo, fiel, verdadeiro. O Senhor é amor, cheio de graça e de verdade. Eu te peço nesta hora, meu Deus, que tu nos dês sabedoria, discernimento, que nos ajudes, nos dês forças para colocarmos em prática a tua palavra, os teus ensinos. Te pedimos que, através do teu Espírito Santo, tu venhas nos guiar a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Então, nossa lição, a lição de número 8 da EBD, ela trata sobre Débora e Gideão, juízes valorosos. Tão bom nós sabermos, irmãos, que Deus, Ele pode contar com pessoas que estão disponíveis, estão dispostas a cumprir aquilo que Ele manda. E dentre os juízes, Débora, uma mulher, uma juíza, e Gideão se destacam como líderes que se dispuseram a obedecer a Deus. Eles foram pessoas corajosas, foram pessoas que realmente estavam à disposição do Senhor para cumprir aquilo que o Senhor estava determinando. E dentre muitas pessoas, eles se destacaram. Eu estava meditando nessa lição e eu me lembrei de uma palavra que Daniel, no seu livro, no capítulo 2, 21 e 22, ele diz: é ele, se referindo a Deus, quem muda o tempo e as estações. Deus remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então a gente vê que, apesar de todas as qualidades, os atributos de Débora e Gideão, mas a sabedoria, ela vem do Senhor, porque é Ele quem tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem, como Daniel falou, muda o tempo e as estações. Ele remove líderes, no caso, Daniel está se referindo aos reis, e estabelece líderes. Então a gente vê que todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. E Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele revela, Ele mostra, Ele nos dá até mesmo antes das coisas acontecerem, Ele nos dá a capacidade de saber, de discernir, porque Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Então, com Deus e em Deus só há luz, não há trevas,
não há, não é, aquilo que não é revelado, não está, né, bem às claras. Então a gente vê aqui que Débora e Gideão, eles cumpriram cabalmente aquilo que Deus havia determinado. E isso é bom, porque a gente vê que pelo fato deles fazerem aquilo que Deus mandava, em Juízes capítulo 6, versículo 12, diz: apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, né, a Gideão: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Observe você que Deus é aquele que se agrada, né, daqueles que obedecem. Ele dá o devido valor, a devida atenção às coisas que são virtuosas, aquilo que se é feito com virtude, considerando-se os valores. E quando nós falamos de valores, a gente percebe que hoje em dia está havendo, né, um esquecimento, ou está se colocando ao lado os valores morais e até mesmo espirituais. Quantos de nós, né, que vivemos até alguns anos antes, a gente se lembra de como as coisas eram bem diferentes daquelas que nós estamos vivenciando hoje. Parece-me que as pessoas, elas tinham mais temor a Deus. A gente vê que o povo de Israel, com todo o amor que Deus lhes dedicava, eles muitas vezes se voltavam, né, contra Deus, se voltavam às vezes contra líderes que Deus havia estabelecido. E a gente vê que isso não traz bons resultados. No caso aqui, a gente vê que os juízes de Israel, eles foram levantados pelo próprio Deus. E eles eram colocados por Deus para liderar. No caso aqui, Deus usou, não é, esses dois líderes, esses dois juízes, não apenas para cumprir um papel militar, jurídico, mas para libertar o povo, que neste caso aqui desobedeceu a Deus. E então Deus levanta, no caso o Gideão, para libertar. Então é uma função também do juiz aqui que Deus havia levantado. E na época do juiz houve cerca de 13 deles, e eles, aqui como no caso de Gideão, por volta do ano 1258 a.C., Deus então usa Gideão para libertar o povo de Israel da opressão do rei, que na época era o rei Jabim, era um rei de Canaã. E depois, por meio da juíza Débora e do líder dos exércitos de Israel, Baraque, Deus então usa, no caso Débora e
Baraque para libertar o povo de Israel do jugo do cativeiro cananeu. E esta libertação de ambos os povos, não é? Deus usou estes juízes para isto, e de ambos durou cerca de 40 anos o tempo de paz, uma geração, na verdade, né, em que Deus faz com que haja no seu povo, né, no povo de Israel, paz. De modo que a gente vê que Deus, ele usa líderes, usa pessoas, e a gente vê que Deus usa a quem ele quer. A gente viu aqui no caso de Débora e Baraque, que Baraque, ele, apesar de ser um líder dos exércitos de Israel, mas ele estava com receio de lutar, porque ele queria, né, segurança, ele queria a pessoa de Débora, da juíza Débora. Ele acreditava que Débora era uma mulher de Deus, e ele então pede, né, e Débora se propõe, Débora concorda em ir, e através de Débora é profetizado que uma mulher iria vencer, né? Iria ser usada para derrotar o líder, né, que foi Císera, e ela assim fez. A mulher se chamava Jael, e ela então mata, né, Císera, que era o líder do exército de Canaã. E então, através de Débora e Baraque, e no caso aqui desta mulher Jael, que Débora profetizou, Deus então dá a vitória ao seu povo, ao povo de Israel. E essa opressão dos cananeus sobre Israel já durava cerca de 20 anos. A gente vê que o povo de Deus, ele está sujeito a estas situações, a estas, né, opressões, mas Deus sempre levanta uma pessoa para então dar ao seu povo a liberdade. E a gente vê aqui que no versículo 1 de Juízes 5 diz que Débora e Baraque cantaram. Então a gente vê que é uma das características do homem e da mulher de Deus, que diante das dificuldades, diante das opressões, se submetem ao Senhor Deus, e Deus então dá a vitória. E estes servos de Deus, eles cantam, eles reconhecem que foi uma ação de Deus. E aqui Débora menciona uma teofania, e fala da expressão cananeia nos versículos de 6 a 8. E no versículo de 9 a 11 trata da convocação para celebrar com Judá. Já nos versículos 13 a 18 do capítulo 5 de Juízes, eu estou aqui vendo o comentário da revista, trata da assembleia das tribos fiéis.
Então a gente vê aqui que para Deus usar de misericórdia para com seu povo, é necessário também que este povo procure agir com obediência, com fidelidade ao Senhor. E aqui fala dos versículos 19 e 22, que mencionam a batalha de Quizon, a maldição de Meroz. E nos versículos 24 a 27, Débora fala da bênção de Jael, que eu citei aqui, que foi uma mulher que Deus usou para derrotar Sísera. No versículo 31, os desejos finais. Quais eram os desejos finais? Que todos os inimigos dele compartilhem em semelhante sorte e que os amigos do Senhor fossem radiantes como o sol ao se levantar. Nós vemos aqui que Deus, ele dá ao seu povo a vitória. Nós, diz a palavra de Deus lá na Nova Aliança, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por aquele que nos amou. E nós sabemos que Deus, João diz que Deus é amor, de modo que nós somos dominados, nós somos dirigidos, guiados por um Deus que em essência é amor. E depois do Cântico de Débora, vem no capítulo 6 falando sobre o domínio de Israel pelos midianitas. Observem os irmãos que sempre, e isso não só acontece a Israel, mas ao povo de Deus em geral, quando desobedece, quando não faz a vontade de Deus, quando não é fiel ao Senhor, há então um jugo. O povo ou a pessoa é colocada sob um jugo. E aqui em Juízes 6 fala que infelizmente os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. A gente vê aqui que sempre quando o povo de Deus desobedece, vem as consequências. E nós sabemos, está escrito lá no Novo Testamento que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E a gente pode perceber que essa morte ela pode ser relacionada ao físico, a moral e também a parte espiritual. De modo que vamos ver que Deus então, após esta situação de desobediência por parte do povo de Israel, de sair de debaixo do domínio da vontade de Deus, nós vemos que houve esse resultado em que os midianitas então tomam conta, oprimem o povo de Israel. E é aí que no capítulo 6, verso 12, que o anjo do Senhor aparece a Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. A gente vê que Deus, ele sempre conta com aquelas pessoas que estão na brecha, ou seja, estão sob a sua orientação, sob a sua direção. E no caso aqui foi Gideão.
Mas Gideão reclamou porque o povo de Israel foi entregue nas mãos dos midianitas. Ou seja, isto aconteceu porque o povo desobedeceu. Então isso é consequência. Toda ação, ela provoca uma reação. O Senhor então pediu para Gideão livrar Israel das mãos dos midianitas. E perguntou, Deus então perguntou, não sou eu que estou te enviando? Então Deus prometeu estar com Gideão e derrotar os midianitas. Como nós já dissemos, a vitória é do povo de Deus. De modo que Deus então levantou Gideão nesse período para derrotar os midianitas. E no capítulo 7 e 8, Gideão vence então os midianitas. Gideão, filho de Joás, do clã de Abiezer, da tribo de Manassés, livrou Israel dos midianitas. Enquanto ele estava malhando trigo, secretamente, por temor aos midianitas, o anjo do Senhor apareceu para chamá-lo para livrar o seu povo. Essa chamada foi confirmada de forma miraculosa. Então a gente vê aqui que o que está a nossa, vamos dizer assim, no nosso campo de ação, de realizar, Deus conta que nós façamos, Deus conta conosco, Deus quer que a gente faça. E os milagres, as ações impossíveis, elas ficam por conta do Senhor. E sabemos que a vitória que Deus dá a Israel através de Gideão foi miraculosa. Nessa época, Israel contava com 22 mil homens. E Gideão, então, ficou com 10 mil homens. Mas Deus, ele fez uma seleção e só sobrou desses 22 mil, que depois passou a ser 10 mil, só sobrou 300 homens. Então a gente vê aí que a vitória é daqueles que se submetem a Deus. Não é pelo fato de ser uma multidão, é o fato de Deus, vamos dizer assim, 300 homens, mais Gideão, mais Deus, ali se tornou maioria. Então Deus usou ali aqueles 300 homens e ele fez vamos dizer assim, um teste, que aqueles homens que, como um cão, fossem beber a água e lambessem aquela água, Gideão então colocasse esses homens à parte, e aqueles que se ajoelhassem para beber a água, eles foram então liberados. E Deus então contou ali com esses 300 homens e deu a vitória ao seu povo, deu a vitória a Israel. E Deus havia dito: eu vos entregarei, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com esses 300 homens que lamberam a água. Isto está em Juízes, capítulo 7, verso 7. E nos capítulos 7 e 8 temos o relato completo da vitória do exército israelita contra os ataques dos midianitas. Minha palavra para o irmão, para a irmã que desejam conhecer mais a vontade do Senhor para a sua vida, é que faça a leitura da palavra. Eu não estou falando aqui como
vamos dizer assim, algo que a gente faça mecanicamente, mas que diariamente a gente faça a leitura da palavra, né? Eu costumo, se isso serve de exemplo para o irmão, para a irmã, eu costumo ler a Bíblia sistematicamente, porque eu acho que assim como nós nos alimentamos diariamente, às vezes 3, 4, tem pessoas que até mais vezes se alimentam durante o dia, eu entendo que eu preciso me alimentar da palavra de Deus também diariamente. E o conselho que Deus dá a Josué é que não se apartasse nem para a direita nem para a esquerda, mas que meditasse na palavra, né, sempre. E eu tenho o Salmo 1 como um salmo que faz parte da minha vida, que diz que feliz o homem ou a mulher que medita na palavra de Deus e não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra, na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. E a promessa é: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então essa é a promessa de Deus para nós. E concluindo a nossa lição, nós vimos que aqui o exemplo de 2 juízes, cada um fez o que deveria ser feito para libertar o povo de Israel. Vemos Débora como juíza recebendo as honras porque Baraque não quis ir sozinho. Então nós vimos que o líder do exército de Israel não quis ir sozinho, convidou a Débora e ela foi, e Deus deu vitória a eles. E Gideão, que aprendeu a lição que não é o homem quem consegue a vitória sozinho. O seu exército era grande demais. 22 mil homens poderiam assustar o exército midianita, e o louvor não seria a Deus e sim ao exército de Israel. Então, como Débora e Gideão, devemos fazer a nossa parte na dependência de Deus sempre. Quando dependemos de Deus, por mais dura que seja a situação, por mais revolto que esteja o mar, por mais violento que esteja a guerra, Deus irá agir na hora certa e no momento certo. Basta confiar e entregar de corpo e alma à sua vontade. Em todo momento, vemos a mão de Deus na história, usando os 2 juízes valorosos para fazer a sua vontade. Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E esta vontade de Deus, ela é para nós que, como está lá em Romanos 12, 1 e 2, diz o apóstolo Paulo escrevendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus quer que nós, como filhos e filhas que somos dele, possamos fazer a sua vontade. E fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que está ao nosso dispor, nos momentos em que forem necessários, Deus vai agir com provisão, de forma miraculosa, porque Deus é o Deus dos impossíveis. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Deus é fiel, Deus é bom, e Ele conta com homens e mulheres valorosos, como pôde contar com Débora e Gideão, que foram juízes virtuosos de valor. Ele também conta ainda hoje comigo e com você, com pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade. Deus nos abençoe.